Ah, boa tarde. Nós vamos então começar ainda, né, naquelas observações preliminares, a aula sobre leitura, né, a leitura em que a gente vai pretender enfrentar os textos do Locke e do Leibniz, naquele capítulo 27 do livro 2. Antes de começar, como o que nós vamos ler mais detidamente vai ser a crítica, né, quer dizer que a gente vai tentar entender mais detidamente a crítica que o Leibniz faz ao Locke. Então eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre como equacionar o problema que o Leibniz enxerga ali na noção lockeana de consciência. Então acho que uma das coisas que poucos comentadores prestam atenção, né, ao lerem os novos ensaios do Leibniz, isso diz muito sobre a importância do capítulo 27, é que ali no começo dos novos ensaios, o Leibniz vai recuperar uma discussão que o Locke teve, que foi uma discussão longa, né, uma série de troca de cartas, né, uma série de cartas foram trocadas, né, entre o Locke e o bispo de Worcester, né, se eu não estou enganado é esse o nome. Isso está retratado ali na introdução dos novos ensaios, né. Ora, o Leibniz se alonga bastante, né, numa tentativa de recompor os pontos principais dessa correspondência entre o Locke e o bispo de Worcester, e isso mostra que a discussão é uma discussão fundamental para o Leibniz. Então eu diria que o capítulo 27 do livro 2, em termos de filosofia do Leibniz, em termos de metafísica, é certamente o texto mais importante, né? O próprio Leibniz deixa isso claro na introdução dos novos ensaios, né? Os novos ensaios é um livro bastante complexo, fala de toda a filosofia do Leibniz nesse enfrentamento, né, entre um racionalismo leibniziano e um empirismo lockeano, né? Inclusive as teses nominalistas do Locke, né, que são mais fracas do que as do Hobbes, mas não deixam de ser nominalistas, né? Então o Leibniz vai enfrentar a filosofia do Locke. Eu diria que o texto mais importante então desse enfrentamento é o texto do capítulo 27, até por isso que a gente escolheu esse texto. Além de tudo, esse é um texto importante porque ele também, eu acredito, né, ele seria uma excelente introdução à Teodiceia do Leibniz, e isso eu vou tentar deixar claro na medida que eu for analisar o texto, tá bom? Ora, os novos ensaios, como vocês sabem, é escrito na forma de diálogo, né? O Leibniz tenta recuperar ao máximo as falas do Locke, né? E elas são feitas pelo personagem Filaleto, e as falas do Leibniz são feitas pelo personagem Teófilo, né? Filaleto, amigo da verdade, Teófilo, amigo de Deus, né? Theos, Deus, e aletheia, verdade, tá bom? Então, mas qual é essencialmente o problema que está posto ali? O Leibniz meio que apresenta dentro de um grande guarda-chuva, né, o problema que ele vai enfrentar ali, e ele aparece no comecinho da Teodiceia, né, ele meio que tenta organizar esse problema ali no começo da Teodiceia, está no prefácio, onde ele diz o seguinte: existem dois famosos labirintos onde a nossa razão se perde muitas vezes. Um diz respeito à grande questão do livre e do necessário, que é essa a questão no final das contas, sobretudo quando a produção e a origem do mal. O outro consiste na discussão do contínuo, né, da continuidade e dos indivisíveis que constituem seus elementos, e no qual deve entrar a consideração do infinito. O primeiro embaraça praticamente todo o gênero humano, então veja, esse tema que a gente vai tratar é um tema de interesse de todos, né? O outro influencia somente os filósofos, tá bom? E o tema da Teodiceia, então, vai ser esse primeiro labirinto, né? O Leibniz vai tentar tecer uma espécie de fio de Ariadne para se guiar nesse labirinto, que é o labirinto que ele chama da grande questão do livre e do necessário. Então, veja, retrospectivamente, claro que eu estou falando da Teodiceia, ela é escrita em 1710, o Leibniz coloca, então, o problema que nos interessa tratar nesse grande guarda-chuva, né? Então, de algum modo, o problema que aparece ali no capítulo 27
vai estar dentro desse guarda-chuva, que é o problema, esse grande problema, né, no qual a gente pode se perder, que é o problema da liberdade e da necessidade, do livre e do necessário. Então, retrospectivamente, é isso que está formulado ali na Teodiceia. E a Teodiceia, vocês vão ver que eu diria que é a última grande tentativa, né, o grande fôlego que o Leibniz teve para responder a essa questão, incluindo o problema que a gente vai tratar ali no capítulo 27. Ora, não retrospectivamente, mas falando propriamente já das obras que o Leibniz publicou, né, cronologicamente, eu diria que tudo isso começa pelo interesse, né, uma espécie de obsessão que o Leibniz tem com o problema do conceito de individuação, tá bom? Então, já na tese, né, que ele escreve, ele vai tratar do problema da individuação, e a resposta que ele vai oferecer para o problema de individuação vai mudar, né, com o tempo, e ela vai passar por uma fase fundamental, que é a reforma do conceito de forma substancial, né, a reconstituição, a reavaliação da importância do conceito de forma substancial, que o Leibniz, então, a partir do qual então o Leibniz vai fazer uma espécie de leque, né, conceitual, uma certa malha conceitual, ligando os conceitos de mônada, o conceito de inteléquia, o conceito de alma e o conceito de substância ou forma substancial. Então, essa obsessão que o Leibniz tem pelo princípio de individuação é que certamente confere ao capítulo 27, ainda, né, a gente já está mais ou menos em 1700, né, quando o Leibniz escreve os Novos Ensaios, que confere essa grande importância a esse capítulo. E que, claro, é o que faz também o Leibniz perder, né, gastar tanto tempo na reconstituição da correspondência do Leibniz do Locke com o bispo Worcester, né? Veja, essa obsessão que o Leibniz tem pelo princípio de individuação fica explícita, né? O fato que essa obsessão tem a ver com o problema que aparece no capítulo 27 do texto do Locke, ela fica explícita porque o próprio Locke diz, né, que achou uma maneira fácil de resolver o problema do princípio de individuação. Claro que o Locke ali está pensando na escolástica, né? E isso é legal porque ao reconstituir cronologicamente, né, o problema que o Leibniz está enfrentando com relação ao princípio de individuação, vocês vão perceber muito claramente quem são, né, esses escolásticos, né, que filosofia escolástica é essa e qual seria a filosofia escolástica principal, então, a qual o Leibniz vai, de certa forma, se opor, mas ao mesmo tempo revalorizar, tá bom? Então, o bacana de ler a obra do Leibniz é isso. Então, cronologicamente, você tem essa tese, né? O Leibniz vai continuar, né, discutindo o espinhoso problema, né? Ele chama de o espinhoso problema do princípio de individuação. Se vocês quiserem, eu tenho 2 artigos em que eu discuto essa obsessão, né, do Leibniz pelo princípio de individuação e o que é o problema do princípio de individuação, né? Um dos artigos é esse aqui, Leibniz e Tomás de Aquino, o princípio de individuação, onde eu pretendo reconstituir, né, os motivos por que o Leibniz vai ao Tomás de Aquino lá no parágrafo 9 do discurso de metafísica. Eu diria então que o parágrafo 8 e o parágrafo 9 do discurso de metafísica vão ajudar vocês a compreender como o Leibniz se vale, né, desse conceito, né, que ele reforma, que é o conceito de forma substancial, e esse princípio, que é um princípio de individuação, né, que ele vai oferecer, né, um novo princípio de individuação, tá certo? Então ali no discurso de metafísica, no parágrafo 8 e 9, isso fica bastante claro. E também tem um outro artigo onde eu vou novamente falar sobre o princípio de individuação, reforma do conceito de substância, e inclusive tratando de um problema, né, que é o problema do infinito. Como é que o infinito se relacionaria então com o conceito de mônada, o conceito de substância, o conceito de alma ou intelecto. Esse
o artigo é esse aqui, tá bom? Ele apareceu, ele está nessa Caderno de História da Filosofia da Ciência. O anterior está no Ágora Filosófica, vocês não vão ter dificuldade de encontrar isso na modalidade PDF. Isso tudo está citado na bibliografia, né? E aí então o discurso de metafísica é o lugar onde o Leibniz vai explicitar, vai deixar muito explícita a importância desse, né, da reforma do conceito de forma substancial e a utilização, né, desse princípio de individuação. E claro, é isso que depois vai aparecer, eu acho que lá nos novos ensaios, com o ganho que ali já aparece então o conceito de mônada, né? A mônada humana. Eu acho que é um dos lugares onde fica mais evidente a utilização que o Leibniz vai fazer do conceito de mônada no que diz respeito ao problema da liberdade e da necessidade, né? Muitos autores gostam de pensar só no conceito de mônada quando o Leibniz está associando física, né, a dinâmica do Leibniz e a metafísica, né? Mas ali nos novos ensaios fica claro que o conceito de mônada desempenha um papel fundamental como solução, né, especialmente se a gente está olhando para a filosofia do Locke, solução do problema da liberdade e da necessidade, tá bom? Então, ali no discurso de metafísica, o Leibniz vai formular já, então, são outros, né, os parágrafos. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu fiz uma seleção de parágrafos que podem ajudar vocês, né, alguns parágrafos. Então, vocês podem ler o parágrafo 8 e o parágrafo 9. O parágrafo 9 vai mencionar o Tomás de Aquino, tá bom? O parágrafo 2 vai fazer uma coisa fundamental, que é recuperar, né, em termos muito semelhantes aos termos postos ali nos novos ensaios, o problema, né? Então o parágrafo 12 é um parágrafo importante, onde o Leibniz vai mencionar a questão do castigo e da recompensa, né? Como é que as almas podem sofrer castigo e recompensa, né? Como é que elas podem ser recompensadas e castigadas. E a resposta do Leibniz vai depender então já dessa reforma do conceito de substância, tá bom? No parágrafo 13, né, então o 12 e o 13, 8, 9, 12 e 13. No 13 vocês vão ver o Leibniz falar da noção individual, né, tá bom? Eu trato desses conceitos todos nesses dois artigos que eu mencionei. E os parágrafos 30 e 31, que são fundamentais também. E o 31 é interessante para essa primeira formulação do problema, que o Leibniz diz, não que ele está enfrentando o problema, mas é que ele é forçado a admitir a ideia, né? Ele é forçado a assumir que existem pessoas possíveis. E é por aí que eu queria começar então a formulação do problema, né? Qual é o problema que o Leibniz está enfrentando ali no livro 2, capítulo 27 dos Novos Ensaios. Ora, estamos em 1686, no discurso de metafísica, mas antes de 1686, o Leibniz escreve uma carta que, do meu ponto de vista, é fundamental, porque ela se coloca justamente entre a tese, né, do Leibniz, onde ele trata do princípio de individuação, o espinhoso problema do princípio de individuação, e o discurso de metafísica, que é de 86, quando ele já, utilizando do princípio de individuação e desse conceito de substância, forma substancial, reformado, reconstituído, ele já oferece uma solução para o problema. Mas o problema, do meu ponto de vista, aparece não resolvido, muito claramente, apesar desse guarda-chuva que aparece lá na Teodiceia, né, em 1710, ele aparece não resolvido ainda, né, como um problema que o Leibniz pretende enfrentar durante esses anos que sucederam, né, é a carta ao Molanos, tá bom? Eu estou terminando de fazer a tradução da carta, tá faltando só algumas notas, eu devo publicar muito em breve, e eu vou ler um pedaço então da tradução que eu fiz, né, para a carta. Eu e a Juliana Sessi, como a gente costumava, né, fazer, faz tempo já que
Essa carta está traduzida, faltava só eu terminar o aparato de notas, eu estou finalizando. Nessa carta, mais ou menos a 2/3 da carta, o Leibniz vai dizer o seguinte. Cito então a carta. É por isso que, a fim de satisfazer a esperança do gênero humano, é preciso provar que Deus, então é isso que eu acho que o Leibniz vai fazer no discurso de metafísica e na Teodiceia, né? No discurso de metafísica ele vai oferecer a prova da seguinte questão, tá bom? Então é por isso que, a fim de satisfazer a esperança do gênero humano, é preciso provar que Deus, que governa tudo, é sábio e justo. Então esses são os dois temas, né, do discurso de metafísica e da Teodiceia, e que vão aparecer problematizados nos termos que eu vou ler aqui lá no livro 2, capítulo 27. Ele continua, que governa tudo, é sábio e justo, e que ele não deixará nada sem recompensa. Então aparece aqui, né, a questão da recompensa, e sem castigo, né? Então é justamente isso que está posto lá no parágrafo 12 do discurso de metafísica. Por isso que eu gosto muito dessa carta, tá bom? São esses os grandes fundamentos da moral. Então eu acho que é isso que o Leibniz percebeu muito claramente na carta, na troca de cartas entre o Locke e o bispo de Worcester. Que no final das contas, o Locke demorou a entender que faltava a um tratado de ética, a um tratado de moral, determinar qual de fato é o princípio da ética e da moral. Então, do ponto de vista do Leibniz, o capítulo 2, o livro 2, capítulo 27 do ensaio do Locke, é que no final das contas fundamenta todo esse edifício lockeano da ética e da moral. Então, se nós perguntássemos, né, com o Leibniz, qual é o fundamento da ética e da moral lockeana, o Leibniz diria, né, com certeza, que é o conceito de consciência. Então isso é interessante. O Leibniz faz uma leitura muito inteligente, né, muito perspicaz do do capítulo 2, do livro 2, capítulo 27 do ensaio do Locke. E a prova que o Locke demorou, né, do ponto de vista do Leibniz, claro, né, para entender que faltava determinar qual é o princípio, né, qual é o conceito fundamental da ética e da moral, é que o Locke só integrou esse capítulo, não na primeira edição, né, do ensaio, né, mas eu creio que na segunda ou terceira edição do ensaio foi que ele colocou como acréscimo o capítulo 27 do livro 2. Então veja que a leitura desse capítulo é, sem dúvida nenhuma, para o Leibniz fundamental, né? E aí o Leibniz, o que ele vai fazer? Ele vai oferecer, então, um outro princípio da ética e da moral, e esse princípio, né, esse conceito fundamental, esse conceito principal, é o conceito de mônada humana. Então acho que é isso que é o mais importante ali, né? Então o Leibniz vai opor ao conceito de consciência do Locke um outro conceito de consciência, e esse conceito vai passar pela reformulação do conceito de forma substancial. Então por isso que eu gosto muito do livro 2, capítulo 27, tá bom? Claro, pela leitura que o Leibniz faz do Locke, né? Então qualquer um que se pergunte a partir da leitura do Leibniz qual é o fundamento da ética e da moral lockeana, vai responder tranquilamente que é a consciência, a noção de consciência. E é justamente essa noção de consciência que o Locke desenvolve ali e que o Leibniz vai responder, que vão se tornar então os conceitos, né, eu diria, a noção moderna mais importante de sujeito, né? Então, o sujeito consciente, né? Um sujeito passível de sofrer os castigos e as recompensas, inclusive no juízo final. Então acho que é isso que está posto ali de um modo muito claro. E claro, né, e obviamente, né, isso já estava posto como problema nessa carta ao Mulanos, né? O Leibniz ali naquela carta, eu vou ler inteiro depois, ele vai continuar. São esses os grandes fundamentos da moral, né? O fato que Deus é justo, né, e que Deus é sábio.
Mas o dogma de um Deus que não age para o bem e de uma alma que é imortal, sem lembranças, e esse é o problema que o Locke vai colocar para o Leibniz, né? Você vai ter uma consciência com vários momentos de inconsciência, né? De esquecimento, né? De perda da memória. Então, que é imortal sem lembranças não serve senão para enganar o simples e perverter, e aí vai o conceito fundamental, o conceito de persona espiritual, as personas espirituais. Então, o que eu acho que o Leibniz faz, no final das contas, é ter ali no discurso de metafísica, uma primeira conceituação, ele oferece uma primeira versão desse conceito de persona espiritual. Isso está muito claramente aparece muito claramente nesses parágrafos que eu enumerei, né? O parágrafo 8 e 9, o parágrafo 12 e 13, o parágrafo 30 e 31, né? O conceito de persona espiritual. Esse conceito vai então passar por uma séria mudança ali nos novos ensaios, já vai estar associado ao conceito de mônada, e depois, claro, lá na Teodiceia, então nós vamos ter o coroamento, né, desse conceito de mônada humana, que vai então ser o fio de Ariadne, né, a gente pode considerar um dos fios pelo menos, de Ariadne, para se locomover sem se perder no labirinto do livre e do necessário. Então, por isso que eu acho que o livro 2, capítulo 27 dos Novos Ensaios, é um capítulo chave, né? E por isso que a carta ao Molanos é uma carta, para mim, fundamental. Então eu vou ler agora a citação toda. O Leibniz diz: é por isso que, a fim de satisfazer a esperança do gênero humano, é preciso provar que Deus, que governa tudo, é sábio e justo, e que ele não deixará nada sem recompensa e sem castigo. São esses os grandes fundamentos da moral. Mas o dogma de um Deus que não age para o bem e de uma alma que é imortal, sem lembranças, não serve senão para enganar os simples e para perverter as pessoas espirituais. Então acho que a grande sacada, né, se a gente for olhar retrospectivamente, foi associar o princípio de individuação a esse conceito de pessoa espiritual, no discurso de metafísica a partir de uma reforma do conceito de substância, nos novos ensaios a partir do conceito de mônada, e o coroamento dessa nova ética, dessa nova moral, vai aparecer então na Teodiceia. Por isso que eu acho que o capítulo 27 do livro 2 dos Novos Ensaios é uma excelente introdução então à Teodiceia do Leibniz. Então acho que em termos de problema era esse, né? Esse leque que eu queria oferecer para vocês. A gente para aqui e eu vou passar então a ler o texto do Locke, oferecendo essas pontuações quanto à estrutura, né? Quanto aos conceitos importantes, movimentos argumentativos, e eu vou olhar especialmente para o texto do Locke, tá bom? É isso, até mais.